Pastor Wesley, toda a liberdade. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, o teu filho vai fazer uso da tua palavra uma vez mais. Usa, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, para falar conosco, Pai. Deus, aquilo que o Senhor quer falar e não o que nós queremos ouvir, Senhor. Usa ele uma vez mais, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Podeis sentar. Uma honra, um privilégio retornar à congregação do Rio Pequeno. Como o pastor Valdir falou, eu fui criado aqui no bairro e eu era menino, né? E muitos irmãos aqui nos conhecem, então é um privilégio muito grande. Corria por aqui, né? Participava da escola dominical, aqui embaixo, no porão. Conhecemos as famílias aqui. É um privilégio retornar e agradecer o carinho do convite, né, o pastor Valdir, a pastora Janaína, minha companheira de escritório dos Gideões. Aliás, ela é a nossa segunda secretária dos Gideões Missionários da Última Hora, né, realiza um lindo trabalho e compartilhamos momentos de comunhão lá no escritório. E agradecer ao pastor Valdir, Deus lhe abençoe. Parabéns pela congregação, pelos músicos, né, pela orquestra Som de Clarins. Deus abençoe. Um privilégio ministrar hoje e amanhã com vocês aqui, né? O segundo pastor Newton, Deus abençoe. Tiago, maestro, Gedielson, está aqui, corajoso, Deus abençoe. Irmãos, lá no pavilhão está o pastor Marco Feliciano, e eu falei para ele, e por isso que eu cheguei atrasado, porque eu vim de Caxias do Sul, e um jovem autista, ele me pediu para entregar um presente para o pastor Marco Feliciano. Aquilo tocou o meu coração, eu disse, eu vou entregar, eu vou realizar o desejo do teu coração. E o pastor Marco Feliciano não chegava, até que chegou, e aí entreguei, fiquei livre, já mandei o vídeo para a família dele lá, são contribuintes dos Gideões há muitos anos. Ele tirou o casaco dele para dar para o pastor Marco ficou agradecido, enfim. E ele disse, não vai ficar? Ele viu que eu estava com pressa, eu disse, não, eu tenho uma missão nobre, eu vou pregar no encontro de bandas lá no Rio Pequeno, onde eu fui criado, então não vou ficar aqui para lhe assistir, mas que Deus lhe use poderosamente. E espero que Deus me use aqui na ministração da palavra. Mas não posso esconder minha alegria de ministrar no encontro aqui da banda, né, Som de Clarins, e receber aqui a banda de Blumenau. Agora, eu vou pedir para Jesus trabalhar no coração de vocês. Eu vou falar para o pastor Zilmar, falar com o pastor Newton, para Jesus amolecer o coração de vocês. Vocês vieram no Rio Pequeno, vocês têm que vir no Congresso dos Gideões, não é verdade, maestrina Aline? Para somar com a banda dos Gideões, não é, Neto? Tô certo? Carol? E vocês têm que se juntar tudo aqui com o povo aqui de Camboriú e tocar lindo para Jesus no Congresso dos Gideões, assim como vocês tocaram aqui. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa que eu não quero deixar passar batido. Pensa na alegria de um baixinho em encontrar outro. E aí eu fiquei atento aqui para os músicos. E aí quando eu olhei o baterista aqui do Rio Pequeno, fica de pé, querido, fica. Olha ali. Uma salva de palmas. Mas o maestro que regeu por último vocês não fica por menos. Cadê ele? Olha ali. Que alegria, irmão. Meu Deus. Mas Jesus usa os pequenos. Momento de comunhão, de alegria, é festa, é celebração, não é? E agradeço a Fabrícia por me acompanhar, com Wesley Júnior. A Mariana é adolescente, mas queria estar lá com a juventude, da Nova Camboriú também, a gente entende. O tema que o presbítero Gedielson e o auxiliar Tiago escolheram
para essas 2 noites, é um tema maravilhoso. Até que ele venha. E quando eu peguei esse tema, me reportou para o livro de Apocalipse, não é? Eu vou procurar aqui esclarecer para a igreja alguns pontos que eu acho que é fundamental para os dias que nós estamos vivendo. Apocalipse pode dar medo para alguém, mas você não pode ter medo de ler o livro de Apocalipse e acreditar em tudo que está escrito nele. É um livro maravilhoso. E o que está escrito em Apocalipse não é para gerar confusão na nossa mente, não é para dar pavor, não é para dar medo. É uma revelação que não precisa ser decifrado como um código secreto. Apocalipse foi escrito por João, que desejava cativar e encorajar os leitores a ponto de fazê-los cair de joelho no chão para adorar a mais alta autoridade do universo. Eu espero que você sirva a essa autoridade, que você tenha temor a essa autoridade. E aí João vai dizer no capítulo 1, no verso 17: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Então a missão de João é nos ajudar a ver o triunfo completo de Jesus sobre tudo e sobre todos. Jesus é perfeito. Jesus é pleno e foi pleno em toda a sua missão. Nunca se ouviu e nunca se viu falha em Jesus. Você serve a um Cristo perfeito. Você serve a um Cristo perfeito. E como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele derramou sangue por mim e por você. Então no livro de Apocalipse o assunto é Cristo, não é catástrofe. É um contexto pastoral, não é entretenimento de filme de terror. É alvo de adoração. Quando você for ler Apocalipse, tenha em mente, Cristo está ali e deve ser adorado e deve ser temido. E esse livro foi sugerido no período interbíblico, aqueles 400 anos que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento. Então o Apocalipse procura transmitir uma mensagem de fé e de esperança. E é essa palavra que eu trago para vocês nessa noite aqui. Eu não vim aqui falar de música, vocês sabem de música. Eu também sei, poderia falar. Eu toquei triângulo, não pode rir. Eu toquei prato, o que vocês estão rindo? É instrumento, faz parte da música, não faz? Eu poderia falar de bombardino, eu toquei também. Poderia, oh aleluia. Eu poderia falar de trombone de vara, eu também toquei. Mas eu não vim falar de música, mas pastor, é um encontro de bandas, tem 2 aqui. Mas eu quero falar baseado no tema, porque daqui a alguns dias, pelo tudo que a gente está vendo aí, não sei quando vai ser, mas vai ser muito rápido. Vocês vão parar de ensaiar, vocês vão parar de ter luta, vocês vão parar de dizer, mas hoje tem ensaio de novo. Não vai ter mais isso.
Vocês vão deixar esses instrumentos aqui para fazer parte do grande coral na eternidade e para todos sempre dizer que Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nós precisamos vir para a igreja e ouvir palavra que alimenta a nossa alma em relação à eternidade, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. Vocês cantaram, eu não sou daqui, para casa eu quero voltar. Nossa casa não é aqui. Então o propósito de Deus foi revelado através dos livros sagrados e também do livro de Apocalipse, para aqueles que estavam sendo perseguidos. Perseguidos por quê? Perseguidos pela fé que eles professavam. Só por isso eram perseguidos, eram colocados nas arenas, eram decapitados. Irmãos nossos da fé, eles foram perseguidos. Judeus e depois cristãos viviam essa esperança do grande dia do Senhor. A realidade daqueles dias era cruel, aterrorizante. Nós ainda assistimos na internet hoje, longe daqui, perseguição. Nós não passamos perseguição. Nós não passamos, a igreja aqui no Rio Pequeno até que passou, tocaram fogo na congregação aqui de Madeira, isso no passado, perseguição lá no interior de Camboriú, enfim. Mas hoje não se tem. Por quê? Por causa do mundo gospel, se misturou muitas coisas. Hoje existe uma mistura. Mas para ir ao céu, só vai aqueles que têm coração limpo, mãos sem ira, sem contenda, que pode levantar ao santuário e dizer: obrigado, Senhor, eu te conheço e te sirvo, e o meu alvo é o céu. Como então que as maldades da era presente poderiam reverter nas maravilhas do porvir? Deus então precisaria intervir. E é exatamente aí que aparece Apocalipse, para estimular e encorajar os crentes a enxergar a vitória do Deus que eles servem. O pecado sempre vai separar o homem de Deus. O pecado era presente e os terrores dos tempos estavam muito distante da bênção da chegada do dia do Senhor. Aí, o apóstolo Paulo, que prendeu a muitos, que perseguiu a muitos, que mandou matar cristãos, agora convertido depois do encontro que ele teve com Deus, ele vai declarar o indescritível, ele vai declarar o impronunciável, ele vai declarar o incompreensível. O que Paulo vai dizer? O que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu, mente humana jamais imaginou, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O que os nossos olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que a mente humana não pode imaginar, é o inimaginável. Deus está preparando para mim e para você, mas tem uma contrapartida, temos que ser fiel. Apocalipse desperta a nossa mente, provoca emoções, envolve os sentidos, todos os sentidos do ser humano. Audição, sons estrondosos. E tem gente que tem medo quando lê Apocalipse. A visão, imagens impressionantes.
olfato, o incenso, paladar, livro amargo, tato, os números são a expressão do tato. Números 7, 3, 4, 17, 144 mil. E com os sentidos estimulados, o livro faz o povo de Deus a almejar o céu. Cada vez que ouviam falar do céu, tinham saudade. Eu fui criado aqui nesse templo, na verdade não exatamente esse, o templo antigo, que aqui era piso de madeira, púlpito de madeira, os bancos de madeira. Tinha 2 escadarias ali na frente e uma marquise. Nos cultos de domingo à noite, os desviados e não crentes vinham e ficavam lá na marquise. E nos cultos de domingo à noite, o pastor pregava sobre a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Te prepara, Jesus vai voltar. Te prepara, Jesus vai voltar. Te conserta, te arrepende. Paga o preço, vive a palavra, come a palavra. As mensagens mudaram. Os tempos são outros. Mas ainda tem alguém que no encontro de banda ainda tem coragem de colocar o tema até que ele venha. Para nós não sermos pegos de surpresa. E aí eu revelo aqui para vocês, com temor, eu era do tamanho daquele menino, do baterista. E quando o pastor pregava aqui no culto de domingo à noite que Jesus vai voltar, eu ficava com medo. Eu morava na frente da Olaria dos Bastos, meu pai tinha um mercadinho ali. E aí eu falava, eu ia para casa e às vezes não conseguia dormir. Se Jesus volta hoje, meu Deus, não dá. E o pastor dizia, não adianta que não vai subir agarrado à calça do pai, não vai subir agarrado na saia da mãe. Aquilo me dava pavor. Aí eu olhava para os montes, para os morros, eu falava, se Jesus voltar e eu ficar, o problema é os bichos, mas eu vou dar um jeito, eu vou correr. Eu via que a nuvem encostava no morro, eu vou abrir as nuvens e eu vou pular para dentro. Mas que eu entro no céu, eu entro. Não vou ficar. Eu vou com a mãe, com o pai, com a marla e eu não vou ficar. Mentalidade de criança. Para entrar no céu não é assim. Nós sabemos como é. E por quê? Que às vezes nós cedemos para o inimigo e trocamos um momento de comunhão por um momento de prazer. E por que que às vezes nós trocamos a presença do eterno, pastor Valdir, por um momento que o pastor não está vendo, o maestro não está vendo, o esposo não está vendo, a esposa não está vendo, e você navega, e você visita outros mares pela internet, e você afugenta a glória, e você afugenta a presença. Pastor, que palavra para hoje, para o encontro de festa. Se Jesus voltar hoje, como será o encontro do noivo com a noiva, como foi cantado? A noiva precisa ter saudade do noivo e desejar o noivo. A noiva não pode trocar esse encontro que vai ser o mais nobre, o mais excelente. Imagina o tocar dos clarins. Imagine o tocar das trombetas quando o noivo se apresentar para a noiva nas nuvens dos céus. Eu tenho que ter desejo desse encontro, eu tenho que almejar esse encontro, eu tenho que fazer de tudo para participar desse casamento.
Quanto mais o povo sofria, mais eles sonhavam com o dia do Senhor. Hoje é diferente. As pessoas sofrem, o que fazem? Abandonam a igreja. Por qualquer luta, por qualquer provação, saem da igreja, abandonam a Cristo. Quando deveria ser ao contrário. Estou na prova, estou no deserto, Deus vai passar comigo. É só um deserto. Deserto não é para crente morar, é só para passar, é para adquirir mais experiência com Ele e viver na graça dEle. Não desista da tua cruz, não largue a tua cruz. Continua carregando, continua suportando. Mas pastor, é pesado, é difícil. Suporta, carrega. Continua levando a cruz. Porque a tua cruz vai ser trocada por uma coroa de glória na eternidade. Haverá recompensa. Aí os perseguidores, os algozes, aumentaram a perseguição e matavam sem dó. Aí surge o problema. Os escritos de Apocalipse poderia ser lido pelos algozes. Os algozes da igreja, então eles iriam entender. Mas é como pegar uma partitura e mostrar para um irmão aí que não sabe de música. Vocês entendem o que está escrito aqui? Não, né? Mas eles entendem e tocam. Como o livro de Apocalipse poderia ter acesso aos algozes da igreja? Olha a sabedoria de Deus. Deus dá para João os símbolos do livro de Apocalipse. E quando eles vão ler, não entendem nada. É como uma partitura para quem não sabe ler. Mas para quem é crente, para quem é servo, para quem é crente fiel, lê e entende. E quando entende, se regozija, se alegra, é renovado no espírito. E quando você lê Apocalipse, você vê que não tem iluminação, porque lá a cidade não precisa de luz, de sol, de lua, porque o próprio Deus está cercado de uma glória inacessível. O trono está cercado da glória e ilumina, o seu resplendor é grande. Não tem noite, não tem dia. E quem lê Apocalipse e vê esses versos diz: é para lá que eu quero ir. É para lá que eu vou. Aleluia. Aqui choramos, aqui pranteamos, aqui perdemos. Perdemos bens materiais, mas perdemos o que é mais precioso para nós. Quantos aqui já perderam pai e mãe? E não dá nem para falar, porque dá uma saudade terrível. Saudade da comida, saudade do cheiro, saudade da gargalhada, saudade das conversas, saudade dos bons momentos. Mas a morte que hoje traga vidas, que dilacera corações, ela será subjugada, julgada. E Apocalipse fala que lá nessa nova cidade não haverá pranto, não haverá choro, e Deus enxugará toda lágrima. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto a graça do Senhor na palavra. Diga para a tua alma, espera mais um pouco, porque para sempre nós estaremos diante do trono. Aleluia, aleluia. Para os cristãos o livro era cheio de fé e esperança. Olha o que diz João no livro de Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o fim está próximo.
O fim está próximo. João estava exilado na colônia penal em Pátimos, devido à perseguição religiosa. Os cristãos estavam passando por forte perseguição. Aí João escreve para provocar a fé dos irmãos e a esperança em relação à Nova Jerusalém. Olha o que João escreve: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Isso é palavra para crente. Isso é palavra também para quem não é crente. Isso é palavra para quem está afastado dos caminhos do Senhor. Havia muita morte dos cristãos. E aí João continua escrevendo. Quando ele abriu o 5º selo, ele viu debaixo do altar. Olha o que tem debaixo do altar. Debaixo do altar estavam as almas daqueles que haviam sido perseguidos por causa da palavra de Deus e do testemunho que davam. Por isso você não deve trocar a sua fé. Há um lugar reservado para mim, para você na eternidade. Pague o preço que tiver que pagar. Deixam de chamar você de careta, de quadrado, de antiquado. Fale o que quiser falar. Eu sou crente, eu sou salvo, eu tenho o nome escrito no livro da vida. E eu não vou trocar minha salvação por nada. Deus então via e prometia enxugar as lágrimas dos crentes. As suas orações eram ouvidas e exerciam grande influência. Deus iria vingar o sangue do seu povo. E ainda João declara: Cristo vive, reina, governa o mundo, as nações, a favor do bem da igreja. E aí Apocalipse 21, 22, o Senhor voltará para buscar a sua igreja perseguida. Engana-se quem não passa por perseguição. Nós estamos vendo um bombardeio nas leis dos governos. Existe a igreja perseguida na janela 10x40. O nosso missionário Simon Peter contou, relatou de um companheiro dele de trabalho, de missão, na janela 10x40. Um homem bomba entra dentro da igreja, no meio do corredor, aciona as bombas, ele morre, acreditando que Alá dará uma boa recompensa, e mata muito dos nossos irmãos que foram salvos pela pregação do evangelho, de missionários dos Gideões. Olha a perseguição que o missionário Lindinilton está passando no Haiti. Teve que atravessar a fronteira, está na República Dominicana, porque está uma guerra no Haiti. Estão matando missionários, estão matando pastores. Tudo está mostrando que Jesus vai voltar. Ele não é como o presidente Lula, que promete e não cumpre. O que Jesus falou, ele vai cumprir. O que ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E vai cumprir as promessas que fez a cada um de vocês. Vai cumprir as promessas que fez a cada um de vocês. Sabe aquela profecia na casa de oração? Sabe a profecia aqui no culto? Parece que ele esqueceu, falou, usou alguém e se esqueceu. Não esqueceu, não. Fica tranquilo, pastor Valdir. Os afastados vão voltar. Os filhos de crentes aqui do Rio Pequeno
de irmãos da igreja, que se tivesse aqui estariam com o cabelinho branco, estariam até com dificuldade de subir aqui no templo. As orações desse povo, as orações dos avós, dos pais, está diante de Deus, foi depositada no odre de Deus. Deus vai salvar. Eu libero a palavra profética, Deus vai salvar, Deus vai quebrar as algemas, Deus vai quebrar as correntes, e eles vão entrar pelos corredores e vão chegar diante do altar. Eremandará candarabassuira mandará. Eremandará suira mandará. João sabia que em tempos de lutas, perseguição, a nossa mente, ela recebe bombardeio, e a nossa maior dificuldade é obedecer a Deus e crer nele. Parece que a luta que nós estamos passando hoje é a maior da nossa vida, e a gente pensa que não vai conseguir vencer. Mas quantas provações Deus já te deu vitória? Quantas lutas você enfrentou e Deus te deu vitória? Ele vai te dar vitória mais nessa e tantas outras que vierem, porque Ele é Deus e Ele sabe cuidar dos seus filhos. Ele não desampara. Pare de olhar para os problemas. Sofrimento tenta tirar a nossa mente de Deus para colocar em pessoas e em problema. Ah, mas fulano fez isso para mim. Para de olhar para o fulano que te perseguiu, que caluniou, que fez o que fez. Deixa para lá, deixa com Deus. Continua servindo, continua adorando, continua tocando, continua servindo. Ah, mas eu tenho esse problema. Pare de olhar para o problema, olhe para Deus, que pode solucionar o teu problema. A primeira realidade do presente é Cristo está vindo. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem. Apocalipse 22:7. Eis que venho em breve. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. Apocalipse 22:20. Sim, venho em breve. Cristo está vindo. Cristo está voltando. Apocalipse 22:10. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. O que João está falando em Apocalipse, Jesus já tinha falado. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Palavras de Jesus. Jesus disse: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu repito, não se ouve mais palavra para se arrepender. Mas nessa noite nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Quem pode levantar a mão aqui e dizer: pastor, quem pode levantar a mão e dizer: eu não tenho pecado, eu não preciso da ajuda? Quem tem coragem de dizer: hoje eu não pequei? Em pensamento, em palavra, com olhar. Quem? Só a misericórdia de Deus para nos colocar aqui dentro dessa casa. Eu finalizo. Pedro também falou. E eu finalizo essa mensagem exatamente com as palavras de Pedro. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos
e estejam alertas. Dediquem à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, sem hipocrisia. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de Deus, que Deus provê, de forma que todas as coisas glorifiquem a Deus, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Fica de pé. Creia em Cristo. Creia em Cristo, Ele virá. Não perca o encantamento pelo noivo. Nada mais belo nesse mundo pode atrair a tua atenção em relação ao encontro do noivo com a noiva. Deixa a palavra guiar a tua vida. Tenha prazer em ler a Bíblia. Eu vou repetir, tenha prazer em ler a Bíblia. Vamos ser sinceros? Todo mundo aqui é adulto, a maioria. Quanto tempo você fica com essa bênção na mão? Quantas horas? Quantos minutos? E quanto tempo com a Bíblia? Quanto tempo com o celular na mão? E quantos minutos de joelho? Começamos uma vigília na Nova Camboriú. Primeira vigília, segunda vigília. Só louvor, pregação. Sexta-feira retrasada agora. Eu disse, meu filho, me dá o microfone. Sim, pastor. Peguei o microfone. Irmãos, no meu tempo, vigília, era joelho no chão, cara no pó, e a gente trazia lenço para chorar no altar, na presença do Senhor. Vocês querem que os pregadores sejam usados, que a glória de Deus se manifeste aqui nessa madrugada? Vamos dobrar o joelho. Todo mundo dobra o joelho, vamos orar. E o povo foi dobrando o joelho. Pastor Valdir, pensa na glória. Pensa na presença. Porque às vezes muitos cantam e cantam. Para quem está vendo, a adoração não sobe, Deus não recebe. Quando você tocar, toque para Deus. Quando você cantar, cantem para Deus. O que fizerem, façam para a glória do Senhor. Por que teve diferença na vigília? Os cantores estavam cantando e era só louvor. Barulho. Barulho até lata vazia faz. Até carroça, que eu andava aqui no Rio Pequeno quando era criança, faz muito barulho no calçamento. Quer provocar a glória de Deus? Consagra. Quer provocar a glória de Deus, a presença na tua vida e fazer a diferença? Paga preço, jejua, consagra, ora. Vai ter dia de você tocar o instrumento e você não vai conseguir, porque vai embargar aqui, vai travar. E aí a lágrima vai correr. E aí você vai deixar de assoprar o instrumento e vai começar a falar em línguas estranhas. E se tem músico que não é batizado no Espírito Santo, você poderá ser batizado no Espírito Santo na hora que estiver entoando louvores a Deus.
Pecadores podem se arrepender na hora do louvor, da adoração. Está faltando quebrantamento, está faltando arrependimento. Muitas das vezes nós estamos vindo para culto e para congresso para assistir e deixamos de adorar. Você não veio assistir, você veio adorar, você veio pagar preço aqui. Tem parentes teus condenados ao inferno. É dolorido falar isso. Tem parentes nossos condenados ao inferno. E num culto desse, num congresso desse, Deus poderia e pode fazer um movimento no mundo espiritual e quebrar as algemas e correntes. E o maior presente para um congresso é almas salvas. É batismo no Espírito Santo, é renovo espiritual, é a glória de Deus, é a presença do Eterno na casa. Cultive a esperança da vinda de Cristo, fazendo de Jesus o seu alfa e ômega, o seu padrão, o seu propósito, a sua mensagem. Compartilhe Cristo. Feche os teus olhos. Posso te sugerir, peça para o Espírito Santo, aquebranta meu coração. Posso te sugerir, fale para o Espírito Santo, eu quero viver o que eu vivia antes. Posso te sugerir, fale para o Espírito Santo, eu quero voltar a falar em línguas como eu falava antes. Posso te sugerir, fala para o Espírito Santo, me usa em profecia, como eu era usado antes. Posso te sugerir, fala para o Espírito Santo, me renova, me renova. Eu quero voltar a sentir a comunhão. Me enche, me dá a palavra de oração, porque eu não consigo orar 10 minutos. Peça para o Espírito Santo conversar com você. O diálogo que você tinha antes, a devoção que você tinha. Seja sincero com o Espírito Santo e fale para Ele: olha como eu estou, olha como eu estou. Todos de olhos fechados, fechem os olhos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Abra o teu coração, rasga o coração, não é rasgar a veste. Rasgar a veste é para as pessoas verem. Rasga o teu coração, que só o Eterno vê. E diga em pensamento, se você não quer falar, porque tem pessoa do teu lado e você tem vergonha de confessar. Fale em pensamento, ore e diga: eu não quero pecar mais. Porque se o Senhor voltar hoje, eu sei que eu não subo. Eu sei que eu não alcanço o céu. Peça para Ele encher a tua alma que está vazia. Vem culto, passa culto.
Você se acostumou. Oh Espírito Santo, Consolador amigo, eu peço a Ti nessa hora, trabalha nos corações, trabalha nos corações nessa noite. Louvores foram entoados ao Teu nome, alegrou a alma, mas a alma precisa de um encontro verdadeiro. Purifica-nos nessa noite, purifica o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso proceder. Traz refrigério para a alma aflita, cansada. Traga refrigério, traga renovo, traga esperança, acrescenta fé, renova a esperança nessa noite. Promova um encontro real, verdadeiro. Eu peço ao Senhor nessa madrugada, eu peço para o Senhor, tira o sono, incomoda, para oração, para dobrar os joelhos ao lado da cama, e clamar, e pedir misericórdia, e pedir perdão, e pedir renovo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, são trabalhosos. Senhor, eu peço a Tua bênção, faz o que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, e nos ajuda a pagar o preço até que o Senhor venha. Ajuda-nos a ser fiel até que o Senhor venha. Custe o que custar, paguemos o preço que tiver que pagar, mas seremos fiéis até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa: seja fiel até que Ele venha. Eu quero te ver no céu. Dá um abraço. Eu quero te ver no céu. Meus irmãos, pode tomar assento. A orquestra de Blumenau vai tocar mais um hino. Eu já queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez ao maestro Amós, a toda a orquestra que se dispôs a vir. Vocês podem ter certeza que vocês abrilhantaram o nosso congresso. Foi uma bênção, tá? Quero agradecer a todos os maestros, os músicos que também cooperaram hoje. Tem bastante gente, eu não vou citar nome porque acho que vai dar ruim ainda, faltar alguém. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Eu agora estou orando para o maestro Amós ensinar a gente a fazer arranjo, né? Esse arranjo abençoado vai dar um curso para a gente aí, para abençoar a nossa orquestra aqui também. Amém? Pode louvar.